amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Eu espero que tenham passado um bom Natal, estamos ainda na 8ª do Natal. Este é o último programa deste ano de 2011 e espero que o estejam seguindo com alegria. Vamos continuar? Sim. Onde estamos? Então, nós estamos no versículo, vamos agora a partir do versículo 35 do capítulo 26. O senhor tinha explicado a semana passada sobre o galo cantar, né? Gostaria de falar alguma coisa? Não. Eu tenho a impressão que o que eu deveria dizer já disse, não é? É uma maneira de dizer, será muito breve. Será ainda nos próximos momentos, antes do raiar do dia. Sem precisar exatamente se foi às 2 da madrugada, se foi às 3 ou se foi às 4. Os galos cantam de dia e de noite. Ao que Pedro disse, mesmo que tiver de morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os discípulos. E aí está a famosa presunção de que falam os padres da igreja, sobretudo os padres orientais. E pagou caro. Agora vamos continuar. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. Bom, vejam, primeiro saiu em direção do Monte das Oliveiras e durante o caminho parece que pronunciou umas frases terríveis, não é? Vos escandalizarei porque o pastor será ferido. Deus, protagonista de tudo. A hora não é dos inimigos, a hora é de Deus e de Jesus também. Agora, no Monte das Oliveiras se dirigem a uma chácara, chamemos-la assim, chamada Getsemane. E disse aos discípulos, sentai-vos aí enquanto vou até ali para orar. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Bom, aí, vejam, Mateus não é tão claro quanto Marcos. Para Marcos, veio com 11, Judas já não estava mais. Deixou 8 num determinado lugar, caminhou mais um pouco com 3, deixou-os aqui e foi sozinho, diz Lucas, à distância de um tiro de pedra. Que significa isto? 8, 3, 1. Bem, o texto entendido assim não faz sentido, não é? O evangelista quer marcar com isto dramaticamente, literariamente, dramaticamente, a solidão crescente de Jesus. Estava com 11, 8 aqui, 3 aqui, sozinho lá. É isto que o evangelista quis transmitir. Agora, a intenção, a impressão que se tem no relato da paixão é que todos esses acontecimentos se concentraram no espaço de poucas horas. Vejam, no espaço de poucas horas, Jesus comeu uma Páscoa, foi ao Getsemane, entrou em agonia, foi capturado, preso, conduzido a Caifás, conduzido a Pilatos, conduzido à cruz, pregado na cruz e morto em menos de 24 horas. Tinham pressa. Não. Eu acredito que aqui tem havido já por parte de Marcos, a fonte desses 2 aqui, uma concentração de episódios para torná-los dramáticos. Eu não tenho muita certeza se aquela famosa reunião do Sinédrio, de que vai falar aqui mais adiante, se deu naquela calada da noite. Tudo indica que não. João tem uma outra cronologia. O Sinédrio se reuniu
alguns dias antes e tomou uma decisão a Jesus, com relação a Jesus. Caifás profere as famosas palavras: é melhor que um só homem morra pelo povo, a que venha a perecer a nação inteira. É possível que Jesus, num determinado momento desses últimos dias, tenha entrado numa agonia e numa luta com Deus através da oração. Mas foi exatamente neste momento? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acredito que aqui houve uma concentração. O que se coloca melhor no espaço de, digamos, uma semana? Aqui está tudo concentrado em poucas horas, para criar dramaticidade. Tá bem? É que quando a gente olha para aquela questão da ceia, da instituição na quinta-feira, antecedendo a Páscoa, aí o que o senhor falou fica soa um pouco estranho. E não tenha dúvida que essa questão da Páscoa de Jesus é uma questão sem solução. Porque como é que Jesus poderia celebrar a Páscoa na quinta-feira, se a Páscoa deveria ser celebrada no dia 14 de Nisan, exatamente no dia que morreu, na preparação? Seria a mesma coisa que você celebrar o Natal no dia 23. Sim. É uma questão que não tem solução. E, agora, eu disse, de certa maneira, eu já dei uma certa resposta. Embora os evangelistas tenham falado numa preparação da ceia pascal, quando entrou para cear, eliminaram qualquer motivo pascal. E aí? Existe uma impossibilidade de concordar os sinóticos com João. Para João, ele morreu no dia 14 de Nisan, preparação para a Páscoa, quando os cordeiros pascais eram imolados no templo. E o dia seguinte, 15 de Nisan, foi a Páscoa. Agora, de acordo com os sinóticos, ele teria celebrado a Páscoa um dia antes. A meu ver, esta questão não tem solução. Se Jesus celebrou uma Páscoa verdadeira ou se ele fez uma última refeição. Pena que não está documentado isso. Né? Nada disso. Era bom se tivesse, né? Pode continuar. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Minha alma está triste até a morte é uma expressão que pode ser entendida de diversas maneiras. Estou numa tristeza mortal. Esta tristeza me está matando. Não aguento mais viver de tanta tristeza. Prefiro morrer a continuar nessa tristeza. Estão vendo de quantas maneiras se pode interpretar essa primeira frase, esta frase aqui de Jesus? E acredito que nenhuma delas exclua necessariamente a outra. Se bem que eu prefira a seguinte: eu estou tão triste que não consigo mais viver. Isto é, o evangelista aqui quis sublinhar que os sofrimentos de Jesus não foram apenas exteriores, não foram apenas físicos, foram também interiores. Atingiram Jesus no mais íntimo do seu coração. Agora, esta foi a cena mais escandalosa para a comunidade e, sobretudo, no confronto com os opositores cristãos. E eu me lembro, sobretudo, de um escritor do século II do cristianismo, Celso, era o seu nome, que ridicularizava, mas que este aqui é Deus, mas não tem dignidade na hora da morte, não foi capaz sequer de imitar Sócrates. Sócrates teve um domínio de si até o último momento. Aos discípulos que se lamentavam
consolou, disse o que tinha que dizer pela última vez, e só depois de tudo dito, tomou com segurança o copo de veneno que lhe ofereceram, engoliu, bebeu, ingeriu, deitou-se na cama, pediu para ser coberto e morreu placidamente. Mas este que era Deus, e que sabia tudo, e que queria isto aqui, não é capaz de suportar essa hora? Que Deus é esse? Foi uma cena escandalosa para os primeiros cristãos. Explicar e justificar este pavor que o Filho de Deus teve na hora da morte. É claro que nós não pensamos mais assim. Nós hoje levamos mais a sério a humanidade de Jesus. E talvez houvesse uma diferença também entre a morte vista por um grego, Sócrates, uma separação da alma e do corpo, e a morte vista por um semita. Isto é, uma destruição radical. Mas hoje, aqui, nós tocamos com os dedos a humanidade de Jesus. Ele temeu e teve um verdadeiro pavor diante da morte, e sobretudo daquela morte que o esperava. Você já imaginou furar o dedo com uma pequena agulha? Basta tentar, né? A gente já sabe como imaginou é o que é? Mesmo estando preparado, mesmo falar, vai espetar a agulha, aí você começa aquele processo, é dolorido, né? É insuportável. É insuportável. Vamos fazer o intervalo e já voltamos. Então, estamos de volta e eu acho que eu já encerrei, já esgotei. Não? Volta agora, estamos no 38º versículo. Ainda tem, ainda. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Aí eu já expliquei, não é? Permanecei aqui e vigiai comigo. Permanecei aqui e vigiai. Vigiar é um verbo cristão técnico. E já dos primeiríssimos tempos. No primeiro escrito cristão, que é a primeira aos Tessalonicenses, ele já aparece. O cristão é aquele que vigia. Agora, vigiar é o quê? Significa o quê? Exato. Significa viver de tal maneira que o dia do Senhor, quando chegar para nós, não nos surpreenda, sobretudo despreparados, desprevenidos e de mãos vazias. Vigia, um guarda noturno, ele é chamado vigilante. Justamente para que não seja pego. Vigiam guardas de uma penitenciária ou de uma prisão. Vigiam sentinelas. A vida cristã tem que ser uma vigilância. Isto é, eu não devo viver com o pavor de morrer. Isto não. Eu devo viver a minha vida o mais possível, tranquila, feliz, serena. O mais possível, tanto quanto possível neste mundo aqui. Porém, devo ter sempre diante dos olhos o futuro e o que me espera. E viver agora o presente, não o último dia, que não sei nem como será e como me encontrará, mas viver agora como alguém que sabe que vai chegar lá e vai estar diante de Deus. Bom, Jesus insistiu em parábolas de vigilância. E aqui pede que vigiem. Isto é, que estejam prontos na vigilância para enfrentar a grande peirasmos, isto é, a grande tentação. Indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e deixou orou. os três. A solidão é mais completa. Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Bom, meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Ou seja, cálice aqui tem um sentido bíblico que Mateus quis dar. Significa destino, sorte. E as mais das vezes, um destino trágico, um destino não bom. Isto indicado através da metáfora cálice no mundo bíblico, que
que este cálice, ou seja, que esta paixão, que esta morte, passe de mim. Isto é, houve uma luta de Jesus com Deus. Mas Jesus foi lendo no silêncio de Deus que não seria atendido. O próprio Jesus, que neste evangelho aqui disse: pedi e recebereis, batei e a porta vos será aberta. Pediu e não recebeu. Se viu só mesmo. Agora, existem 3 maneiras de se entender a eficácia da oração de Jesus. É claro que Deus ouviu a oração de Jesus, mas Jesus pediu num primeiro nível para ser libertado. Existem 3 maneiras de se libertar da morte. E acredito que eu até já falei isso aqui, não sei. Não me lembro. A primeira maneira é a que nós temos hoje, com a medicina: procrastiná-la, mandá-la o mais possível para adiante. Nós vivemos muito mais do que no passado. A segunda maneira seria morrer e ressuscitar para trás, voltar a esta vida aqui. O caso da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, de Lázaro. A terceira maneira é atravessar a morte e sair do outro lado vitorioso. Jesus pediu no primeiro nível, foi atendido no terceiro. Deus ouviu, mas o atendeu no terceiro nível. Agora, à custa de tanto rezar numa oração angustiante e dolorosa, não a minha, mas a tua vontade seja feita, Jesus foi pouco a pouco subindo do primeiro para o terceiro. De tal maneira que no final desta oração, a vontade de Jesus e a vontade de Deus era uma só. E que ele atravessasse a morte por dentro dela mesma e a vencesse por dentro dela, não sobrevoando-a por fora. Muito bom. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar para junto dos discípulos, encontra-os dormindo. E diz a Pedro: como assim? Dormindo não é bem o caso. Aqui é um eufemismo. Despreparados. Não estavam à altura daquela hora. Dormir ali, naquela situação, depois do que Jesus tinha dito a eles, era um pouco demais, não é? E diz a Pedro: como assim? Não fostes capazes de vigiar comigo por 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai e orai para não entrares em tentação. E os leitores desse texto aqui de Mateus se recordariam da prece de Jesus, o Pai Nosso, e sobretudo o último pedido: não nos deixeis entrar ou cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mas para isto é preciso a vigilância, ou seja, a oração da vigilância. Aí sim, Deus vem em auxílio e não se cai na grande tentação. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esta frase é uma frase que vale em primeiro lugar para Jesus. O espírito dele estava pronto, mas a carne de Jesus também era fraca. E por isso, Pai, afasta de mim este cálice. Mas para todos, o espírito está pronto, embora a carne seja fraca. Afastando-se de novo pela segunda vez, orou: meu Pai, se não é possível que isto passe sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Veja como Jesus, mostra o evangelista, vai subindo do primeiro nível do pedido ao terceiro. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo. Mais uma vez, despreparados. Pois os seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, dizendo de novo as mesmas palavras. E esta é a única vez em todo o Evangelho em que os discípulos mostram Jesus recitando quase que uma ladainha, pronunciando sempre as mesmas coisas, as mesmas palavras. Vem então para junto dos discípulos e lhes diz: dormi agora e repousai. Dormi agora e repousai, o que soa um tanto ou bastante irônico, não é? Agora
esta é a minha hora e a vossa hora também. Só que as duas horas não se unem. A minha será a hora da paixão. A de vocês será a hora da dispersão, do abandono e da apostasia. Eis que a hora está chegando e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. O Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. É a última palavra que Jesus diz aos discípulos. Depois nunca mais lhes falará. Levantai-vos, vamos. Isto é, quer estar pronto no momento decisivo da sua captura. Eis que meu traidor está chegando. Eis que meu traidor, aquele que me entregará, está chegando. Mateus, vejam como Mateus trabalha a dramaticidade. Jesus acaba de falar e o traidor chega. Isto aqui é trabalho profundo a serviço do drama. E os leitores deviam se inteirar deste drama aqui. Bom, estamos no final do programa e, como eu disse no início, este é o último programa, ou foi o último programa deste ano que está indo embora, 2011. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença que todos tiveram a ele durante todo este ano aqui, às sextas-feiras, todas as sextas-feiras, também aqueles que no site da Rede Vida depois o escutam e veem. A todos quero desejar um 2012 bastante feliz, cheio das bênçãos de Deus, continuando ao estudo bíblico, graças à Rede Vida de televisão, do Evangelho de Mateus, que está terminando, e depois de outros textos que sempre, mediante a televisão, chega até a casa e, sobretudo, ao intelecto e à mente de vocês. Feliz Ano Novo! O Padre Fernando já interpretou os nossos desejos. Feliz Ano Novo a todos. Que Deus abençoe o ano de 2012 e que Jesus permaneça na casa de cada um de vocês. Feliz 2012.